Nos últimos dias de vida, o milionário fez um pedido chocante. A vizinha virgem nunca imaginou ouvir aquelas palavras, um clamor de prazer em meio à dor da despedida. E a resposta dela virou o segredo mais comentado da rua. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. Na pequena cidade de Paraty, entre o mar e a serra, onde casarões, coloniais e ruas de pedra contavam histórias de um Brasil antigo, Vitória Almeida caminhava apressada pelo calçadão histórico. Aos 22 anos, com cabelos cacheados que dançavam ao vento da manhã, ela equilibrava sacolas de compras e o peso das responsabilidades que carregava desde muito jovem. O céu estava claro, mas ela mal tinha tempo para admirá-lo. Precisava voltar, logo para casa, onde sua mãe, Dona Helena, a esperava. Ao dobrar a esquina da Rua das Flores, uma das mais charmosas do centro histórico, Vitória desacelerou o passo. Era impossível não contemplar, mesmo que por alguns segundos, a imponente mansão que se erguia no final da rua, contrastando com as casas simples ao redor. A Casa das Canoas, como os moradores locais a chamavam, era uma construção de arquitetura moderna que parecia desafiadoramente fora de lugar naquele cenário colonial, protegida por muros altos e um portão de ferro trabalhado que raramente se abria. Bom dia, Vitória. Como está a Dona Helena hoje? A voz de seu Joaquim, dono da mercearia local, interrompeu seus pensamentos. Está um pouco melhor, graças a Deus. Os novos remédios parecem estar fazendo efeito, respondeu ela, forçando um sorriso. O senhor separou as ervas que eu pedi? Claro, minha filha. Boldo camomila e aquela erva cidreira fresquinha que a Dona Helena gosta. Ele entregou um pequeno pacote embrulhado em papel pardo. Vai por minha conta hoje. Seu Joaquim não precisa. Precisa sim. Vocês são como família para mim. O senhor de cabelos grisalhos e sorriso fácil insistiu. E o vizinho misterioso? Ainda sem dar as caras, Vitória olhou instintivamente para a direção da mansão. Como sempre, às vezes me pergunto se ele realmente existe ou se é apenas uma lenda de Paraty. Ricardo Vasconcelos. O nome do dono da Casa das Canoas era conhecido por todos, mas poucos podiam dizer que já haviam visto seu rosto. Empresário do setor tecnológico, havia se mudado para Paraty há 5 anos, segundo os rumores, após uma tragédia pessoal que ninguém sabia ao certo detalhar. As histórias sobre ele variavam desde um romance fracassado até escândalos empresariais, mas a verdade permanecia protegida pelos muros altos da propriedade. Dizem que ele está doente, comentou seu Joaquim, baixando a voz como quem conta um segredo. O Pedrinho, que entrega as compras lá, me disse que ele anda muito abatido. Mal sai do quarto. Seja qual for a verdade, espero que ele encontre paz, disse Vitória, despedindo-se com um aceno e retomando seu caminho. A casa onde Vitória morava com a mãe ficava ao lado da mansão de Ricardo, separada apenas por um muro coberto de buganvílias roxas. Era uma construção simples, de paredes brancas e janelas azuis, com um pequeno jardim na frente, onde Dona Helena, antes de adoecer, cultivava ervas medicinais e flores coloridas. Cheguei, mãe, anunciou Vitória ao entrar, depositando as sacolas sobre a mesa de madeira da cozinha. Dona Helena estava sentada na varanda dos fundos, envolta em uma manta colorida apesar do calor ameno. Aos 55 anos, seu rosto ainda guardava traços da beleza que fizera dela uma das mulheres mais cortejadas da cidade na juventude. Uma doença autoimune diagnosticada há 3 anos, porém, havia roubado parte de seu vigor, deixando-a dependente dos cuidados da filha. Demorou hoje, observou Helena, enquanto Vitória se aproximava para beijar-lhe a testa. Passei na farmácia para pegar seus remédios e seu Joaquim mandou aquele chá que você gosta. Aquele homem tem um coração de ouro. Helena sorriu, apontando para a cadeira ao seu lado. Sente-se um pouco comigo, você vive correndo. Vitória obedeceu, permitindo-se um momento de descanso. Dali podiam ver parte dos jardins da mansão vizinha através de uma abertura entre as árvores. Os jardins eram impecavelmente cuidados, com fontes de pedra e canteiros geométricos,
mas raramente se via alguém passeando por eles. Às vezes me pego imaginando como deve ser a vida lá dentro, confessou Vitória, seguindo o olhar da mãe. Ter tudo o que o dinheiro pode comprar, mas viver isolado do mundo. Nem todo o dinheiro do mundo compra saúde ou companhia, minha filha, filosofou Helena. Dizem que ele perdeu alguém importante. A dor transforma as pessoas. Como você sabe disso? Para ti é pequena. As histórias correm como água nas pedras. Helena ajeitou a manta sobre os ombros. Além disso, reconheço a solidão quando a vejo. Há uma certa melancolia naquela casa que fala por si. Vitória refletiu sobre as palavras da mãe. Havia algo de poético na maneira como Helena enxergava o mundo, mesmo em meio ao sofrimento. Era uma das muitas qualidades que admirava. Nela, preciso preparar o almoço, disse Vitória, levantando-se. O médico disse que você precisa se alimentar melhor. Sempre cuidando de mim. Quando você vai cuidar de sua própria vida, 22 anos, deveria estar namorando, saindo com amigos, não presa a uma velha doente. Mãe, já conversamos. Sobre isso, não estou presa a nada, escolhi estar aqui. Na verdade, Vitória havia abdicado de muitos sonhos para cuidar de Helena. Abandonara a faculdade de letras no Rio de Janeiro para voltar a Paraty quando a mãe adoeceu. Agora dava aulas particulares para turistas e trabalhava meio período na biblioteca municipal, conciliando os horários para estar sempre presente em casa. Naquela noite, enquanto lavava a louça do jantar, Vitória ouviu um barulho incomum, vindo do jardim. Parecia o som de algo caindo, seguido por um gemido abafado. Cautelosa, pegou uma lanterna e saiu para verificar, o coração acelerado pela apreensão. A luz amarela da lanterna cortou a escuridão, revelando uma figura masculina, caída perto do portão lateral, que separava as duas propriedades. Por um instante, Vitória congelou, mas logo o instinto de ajudar sobrepôs-se ao medo. Senhor? O senhor está bem? Aproximou-se cautelosamente. O homem ergueu o rosto, revelando feições pálidas, mas distintamente elegantes. Os olhos, de um castanho profundo, pareciam febris e a respiração era laboriosa. Vestia roupas caras, mas estava desalinhado, como se tivesse lutado contra alguma coisa. Preciso de ajuda, murmurou com voz rouca. Por favor. Foi então que Vitória percebeu. Aquele era Ricardo Vasconcelos, o vizinho misterioso, o homem que ela apenas conhecia por histórias e rumores. E agora, em um estranho giro do destino, ele estava ali, vulnerável e pedindo sua ajuda. Consegue se levantar? Perguntou, oferecendo o braço para apoiá-lo. Ricardo assentiu fracamente, agarrando-se ao apoio oferecido. Seu corpo tremia e Vitória podia sentir o calor da febre através do tecido fino da camisa dele. Vou ajudá-lo a entrar. Minha mãe está dormindo, mas posso fazer um chá, chamar um médico? Não. A voz dele ganhou força repentina. Nada de médicos, só preciso descansar um pouco. Meus remédios na mansão, mas não consigo voltar sozinho. Vitória hesitou. Deveria realmente levar um estranho para dentro de casa? Mas havia algo no olhar dele, uma mistura de desespero e dignidade ferida, que a comoveu. Apoie-se em mim, decidiu, guiando-o lentamente para dentro da casa simples, sem saber que aquele momento mudaria irrevogavelmente o curso de suas vidas. O amanhecer em Paraty trazia consigo o cheiro do mar misturado ao aroma do café, fresco que Vitória preparava na cozinha. A noite anterior parecia agora um sonho estranho. Ricardo Vasconcelos havia descansado no sofá da sala por algumas horas, recusando-se a ir a um hospital, bebendo apenas o chá de ervas que ela preparara. Quando finalmente conseguiu se recompor, insistiu em voltar para sua casa, agradecendo com palavras formais quase ensaiadas, antes de desaparecer pela porta dos fundos. Você parece cansada, comentou Dona Helena, observando a filha com olhos atentos, enquanto tomava seu café na mesa. Da cozinha. Não dormiu bem? Vitória hesitou. Havia decidido não contar à mãe sobre o visitante noturno para não preocupá-la. Só uma noite inquieta, nada demais. Tem certeza? Ouvi vozes ontem à noite. Era impossível esconder algo de Helena por muito tempo. Com um suspiro,
Vitória sentou-se e contou sobre o encontro com Ricardo. Ele parecia tão perdido. Mãe, tão diferente daquela figura poderosa que imaginamos. Helena ouviu em silêncio, os dedos finos traçando círculos na borda da xícara. A vida tem dessas ironias. Às vezes precisamos cair para lembrar que somos humanos. Acha que ele vai ficar bem? Isso só o tempo dirá. Mas você fez o certo em ajudá-lo, filha. Naquela tarde, enquanto arrumava o pequeno jardim, Vitória foi surpreendida por uma batida no portão lateral. Um homem de meia-idade, usando terno impecável apesar do calor, a cumprimentou com formalidade. Senhorita Almeida? Meu nome é Augusto Mendonça, assistente pessoal do Sr. Vasconcelos. Ele gostaria de convidá-la para um chá esta tarde, como forma de agradecimento pela sua gentileza. Vitória piscou, desconcertada. Um chá? Na mansão? Precisamente às 4 horas, se for conveniente para a senhorita. Augusto estendeu um envelope de papel grosso. Este é um pequeno agradecimento preliminar. Dentro do envelope havia um cheque com uma quantia que fez Vitória prender a respiração. Era dinheiro suficiente para cobrir 6 meses de remédios de sua mãe. Não posso aceitar isso, disse, devolvendo o envelope. Não ajudei seu patrão esperando recompensa. Uma sombra de surpresa passou pelo rosto do assistente. O Sr. Vasconcelos raramente aceita uma recusa, senhorita. Então esta será a primeira vez, respondeu Vitória com firmeza. Diga a ele que aceitarei o convite para o chá, mas apenas isso. Augusto inclinou levemente a cabeça, um brilho de respeito aparecendo em seus olhos. Como quiser. Virei buscá-la às 4. Quando o assistente se afastou, Vitória percebeu que suas mãos tremiam. Nunca havia pisado na Casa das Canoas, o lugar que sempre observara de longe, com uma mistura de curiosidade e estranhamento. Você deve ir, incentivou Helena quando a filha lhe contou sobre o convite. E use aquele vestido azul que era da sua avó. Combina com seus olhos. Mãe, não é um encontro romântico. É só um chá de agradecimento. Helena sorriu enigmaticamente. Nunca se sabe onde um simples chá pode levar, minha filha. Às 4 horas em ponto, Vitória atravessou os portões da mansão, usando o vestido azul sugerido pela mãe. A beleza do lugar a impressionou. Jardins meticulosamente desenhados, com espelhos d'água refletindo o céu e esculturas modernas contrastando com a vegetação tropical. A casa principal, uma estrutura de linhas retas e grandes janelas de vidro, parecia flutuar sobre o terreno. Augusto a conduziu através de um hall de entrada decorado com arte contemporânea até uma varanda que oferecia uma vista deslumbrante da Baía de Paraty. Ricardo estava lá de pé junto à balaustrada, vestindo calças claras e uma camisa branca simples que contrastava com sua pele bronzeada. Parecia mais forte do que na noite anterior, embora ainda houvesse uma certa fragilidade em sua postura. Senhorita Almeida, cumprimentou ele, voltando-se com um sorriso contido. Obrigado por aceitar meu convite. De perto, à luz do dia, Vitória pôde observá-lo melhor. Teria por volta de 45 anos, com cabelos escuros salpicados de grisalho nas têmporas e olhos castanhos penetrantes que pareciam carregar o peso de muitas histórias não contadas. Obrigada pelo convite, Sr. Vasconcelos, respondeu ela, aceitando a cadeira que ele lhe oferecia. Como está se sentindo hoje? Melhor, graças à sua ajuda. Ele fez um gesto e Augusto serviu chá em xícaras de porcelana fina. Devo-lhe desculpas pelo transtorno que causei. Não foi transtorno nenhum. Qualquer um teria feito o mesmo. Ricardo inclinou a cabeça, estudando-a com intensidade. Você recusou meu agradecimento financeiro. Posso perguntar por quê? Porque gentileza não tem preço, Sr. Vasconcelos. Não ajudei o senhor esperando algo em troca. Um silêncio se instalou entre eles, preenchido apenas pelo som distante das ondas e pelo canto ocasional de um sabiá. Ricardo parecia estar processando aquelas palavras, como se fossem um conceito estrangeiro que precisasse ser traduzido. Você é professora, correto? Perguntou ele finalmente. Dou aulas particulares e trabalho na biblioteca municipal. Tive
Que interromper minha faculdade quando minha mãe adoeceu. Sua mãe, Helena, não é? Ouvi dizer que ela era uma artista talentosa. Vitória ergueu as sobrancelhas, surpresa. O senhor conhece minha mãe? Para ti é pequena, como você deve saber, e eu tenho interesse por arte local. Ele fez uma pausa tomando um gole de chá. Seu trabalho na biblioteca deve ser fascinante. É, gratificante sim, especialmente quando consigo despertar o interesse pela leitura em alguma criança. E o seu trabalho? Dizem que o senhor é do ramo da tecnologia. Ricardo assentiu. Fundei uma empresa de software há 20 anos. Agora ela praticamente se administra sozinha, o que me dá a liberdade de me esconder aqui. A franqueza inesperada daquela última frase pegou Vitória de surpresa. Não é esconder-se, se este lugar traz paz ao Senhor, respondeu ela suavemente. Algo nos olhos dele mudou, um brilho de reconhecimento, talvez até de gratidão pela ausência de julgamento. Nas palavras dela. Você gosta de literatura, Vitória? A mudança para o primeiro nome não passou despercebida. É minha paixão, especialmente os clássicos brasileiros, Machado de Assis, Clarice Lispector. Tenho uma biblioteca considerável. Gostaria de vê-la? O convite era tentador. Vitória assentiu, seguindo-o para dentro da casa. A biblioteca era um cômodo amplo, com estantes do chão ao teto em madeira escura, repletas de livros organizados por temas e autores. Poltronas de couro convidativas estavam dispostas junto às janelas, criando espaços perfeitos para a leitura. É, maravilhoso, sussurrou ela, passando os dedos pelas lombadas dos livros com reverência. Você pode vir aqui quando quiser, ofereceu Ricardo, observando o deleite no rosto dela. Considere este espaço seu também. Por quê? A pergunta escapou antes que Vitória pudesse contê-la. Por que o quê? Por que essa gentileza para comigo? O senhor mal me conhece. Ricardo caminhou até a janela, contemplando o maral, longe por alguns instantes antes de responder. Quando você me ajudou ontem, não viu o empresário, o homem rico, o recluso de quem todos falam. Viu apenas alguém precisando de ajuda. Ele se virou para encará-la. Sabe quanto tempo faz que alguém não me olha dessa forma, como um simples ser humano? A vulnerabilidade naquela confissão tocou Vitória profundamente. Havia algo de profundamente solitário naquele homem, cercado de riqueza material, mas aparentemente desprovido de conexões genuínas. Tenho um pedido a fazer, continuou ele, aproximando-se. Pode parecer estranho, mas gostaria que você me ensinasse. Ensinasse? O quê? A viver como uma pessoa comum. Um sorriso triste brincou em seus lábios. Quero ir ao mercado, caminhar pela praia sem ser reconhecido, tomar café em uma lanchonete. Simples. Sentir o gosto da vida que existe além destes muros. Você seria minha guia. A proposta era tão inesperada que Vitória não soube o que responder imediatamente. Parte dela estava intrigada, outra parte cautelosa. Por que eu? Porque você me olhou nos olhos e viu Ricardo, não Vasconcelos. Ele fez uma pausa. Pagarei pelo seu tempo, é claro. Não se trata de dinheiro, protestou ela. É que é uma proposta incomum. Eu sei, e entenderei se recusar. Seus olhos refletiam uma esperança contida, mas gostaria que considerasse, naquele momento, observando o homem à sua frente, poderoso e vulnerável ao mesmo tempo, Vitória sentiu que estava diante de uma encruzilhada. Aceitar aquele pedido significaria entrelaçar seu destino ao dele, de maneiras que não podia prever. Preciso pensar, disse finalmente. Ricardo assentiu, respeitando sua hesitação. É justo, enquanto isso, leve isso para sua mãe. Ele pegou um livro de capa desgastada de uma das prateleiras. Dizem que poesia acalma a alma nos momentos difíceis. Era uma edição rara de poemas de Cecília Meirelles. Vitória aceitou o presente com um murmúrio de agradecimento, consciente de que, independentemente de sua decisão, algo importante havia começado ali, entre os livros silenciosos daquela biblioteca suntuosa. O sol ainda não havia despontado completamente quando Vitória encontrou Ricardo no portão lateral que separava as duas propriedades. Ele vestia roupas simples, jeans, camiseta branca e um boné que sombreava parcialmente seu rosto.
parecia mais jovem assim, quase irreconhecível, comparado à figura imponente que habitava a mansão. Achei que tivesse mudado de ideia, comentou, ele visivelmente aliviado ao vê-la. 3 dias haviam se passado desde o convite na biblioteca. Vitória precisara desse tempo para refletir, conversar com a mãe e finalmente aceitar ser a guia de Ricardo no mundo cotidiano que ele parecia tão ansioso para conhecer. Combinamos às 6, não? Ela sorriu, ajustando a alça da bolsa, de palha no ombro. Primeira lição do mundo real. Pontualidade é essencial, especialmente quando o destino é a feira livre. A feira de Paraty, montada 2 vezes por semana nas proximidades do cais, era uma explosão de cores, cheiros e sons. Vendedores anunciavam produtos em alto e bom som. O aroma de frutas tropicais misturava-se ao de peixe fresco, e a música de um violeiro local criava a trilha sonora perfeita para aquela experiência sensorial. Ricardo caminhava ao lado de Vitória, com uma mistura de fascínio e desconforto. Seus olhos percorriam as bancas, absorvendo cada detalhe, enquanto seu corpo parecia tenso, como se não soubesse exatamente como se comportar naquele ambiente. Relaxe, sussurrou Vitória, notando sua tensão. Ninguém está prestando atenção em você. Esta é a beleza de lugares como este. Todos estão ocupados demais com suas próprias vidas. Aos poucos ele foi se soltando. Observou atentamente como Vitória negociava o preço de 1 quilo de bananas, experimentou goiaba oferecida por uma senhora de sorriso largo e até mesmo ajudou a escolher manjericão fresco para o molho que ela planejava preparar. Dona Vitória, quanto tempo? Uma senhora negra de cabelos grisalhos presos em um lenço colorido acenou de sua banca de ervas e temperos. Dona Zuleide. Vitória se aproximou, abraçando-a calorosamente. Como vai o joelho? Ah, melhor, graças àquele chá que sua mãe me ensinou. E quem é esse moço bonito? Os olhos atentos de Zuleide examinaram Ricardo com curiosidade. Este é Ricardo, um amigo. Vitória sentiu as bochechas corarem levemente com a hesitação. Ricardo, esta é Dona Zuleide, a pessoa que sabe tudo sobre plantas medicinais em Paraty. Um prazer conhecê-la, senhora. Ricardo estendeu a mão formalmente, mas foi surpreendido quando Zuleide o puxou para um abraço apertado. Na minha banca, não tem essa formalidade toda não, meu filho. Amigo da Vitória é amigo meu. Ela se afastou, estudando-o com olhos perspicazes. Você tem olhos tristes, sabia? Tome um pouco desse chá de camomila com melissa toda noite. Acalma o espírito. Vitória observou divertida enquanto Ricardo, desconcertado, aceitava um saquinho de ervas secas das mãos da vendedora. Obrigado, murmurou ele, guardando o pacote no bolso. Continuaram percorrendo a feira, as sacolas ficando cada vez mais cheias. Ricardo insistiu em carregar tudo, parecendo estranhamente satisfeito com aquela tarefa simples. Nunca imaginei que escolher tomates pudesse ser tão envolvente, comentou ele enquanto caminhavam de volta. Vitória riu. É porque cada escolha importa quando você mesmo vai preparar a comida. Não é a mesma coisa que ter alguém fazendo isso por você. Você tem razão. Ele fez uma pausa, contemplativo. O que mais está no roteiro de hoje, professora? O tom brincalhão na voz dele a pegou de surpresa. Era a primeira vez que via Ricardo verdadeiramente relaxado. Agora vamos cozinhar. Ela fez um gesto em direção à sua casa. Se não se importa com uma cozinha simples. Prefiro sua cozinha a qualquer restaurante estrelado hoje. A expressão de Helena ao ver Ricardo Vasconcelos entrando em sua sala de estar, carregado de sacolas de feira, foi impagável. Vitória havia avisado que traria um convidado, mas claramente sua mãe não esperava que fosse o misterioso vizinho. Senhor Vasconcelos, que surpresa agradável. Helena ajeitou o chale sobre os ombros, endireitando-se na poltrona. Vitória me contou sobre seu interesse em experiências cotidianas. Por favor, me chame de Ricardo. Ele depositou as sacolas na mesa da cozinha. E sim, sua filha gentilmente concordou em ser minha guia no mundo real.
Um mundo que sempre esteve ao seu alcance, observou Helena suavemente, sem julgamento na voz. Nem sempre estamos prontos para o que está diante de nós, não é mesmo? Ricardo respondeu, trocando com ela um olhar de entendimento mútuo que Vitória não conseguiu decifrar. A manhã transformou-se em uma aula de culinária improvisada. Vitória ensinou Ricardo a cortar legumes, cuidado com os dedos, a dosar temperos, um pouco de pimenta do reino, não muito, e a apreciar o processo tanto quanto o resultado. Para alguém habituado a dar ordens e ter tudo feito por outros, ele mostrou-se surpreendentemente disposto a aprender, absorvendo cada instrução com atenção genuína. Nunca cozinhei nada na vida, confessou ele, observando o molho de tomate borbulhar no fogão. Nem mesmo um ovo frito. Nunca é tarde para começar, respondeu Vitória, guiando sua mão enquanto ele mexia o molho. Havia uma proximidade confortável entre eles agora, nascida da simplicidade daquele momento compartilhado. O aroma de manjericão e alho preenchia a cozinha, criando uma atmosfera de intimidade doméstica, que parecia envolver a todos em um casulo de normalidade. Quando finalmente se sentaram para almoçar, Ricardo, Vitória e Helena, algo havia mudado. As barreiras invisíveis que separavam suas vidas pareciam ter se diluído, pelo menos temporariamente. Conversaram sobre livros, música, as histórias de Paraty, evitando os temas que poderiam lembrá-los das diferenças entre seus mundos. Este é o melhor macarrão que já comi, declarou Ricardo, saboreando cada garfada como se fosse uma experiência nova. É porque você ajudou a prepará-lo, respondeu Helena. A comida tem outro sabor quando nossas mãos participam do processo. Após o almoço, enquanto Helena descansava, Vitória levou Ricardo para conhecer o centro histórico de Paraty a pé, como um verdadeiro local, não como o dono da Casa das Canoas. Este lugar tem mais vida do que eu imaginava, comentou ele, enquanto atravessavam uma praça onde crianças brincavam e idosos jogavam dominó à sombra de árvores centenárias. A vida acontece em todos os lugares, Ricardo. Só precisamos estar dispostos a enxergá-la. Sentaram-se em um banco de pedra, observando o movimento. Um grupo de músicos tocava chorinho em um canto da praça e casais de todas as idades dançavam espontaneamente ao som do violão, bandolim e cavaquinho. Você dança? Perguntou Ricardo, seu olhar fixo nos pares que se moviam com graça natural. Não muito bem, admitiu Vitória. Minha mãe tentou me ensinar, mas tenho 2 pés esquerdos. Talvez seja só uma questão de encontrar o parceiro certo. Ele se levantou, estendendo a mão em um convite silencioso. Vitória hesitou. Aqui, na frente de todo mundo? Ninguém está prestando atenção em nós, lembra? Essa é a beleza de lugares como este. Ele repetiu as palavras dela, com um sorriso que iluminou seu rosto. Rendendo-se ao momento, ela aceitou sua mão. Ricardo a conduziu com surpreendente habilidade, seus passos seguros guiando-a no ritmo cadenciado do choro. Vitória logo descobriu que dançar não era tão difícil quando se confiava no parceiro. Onde aprendeu a dançar assim? Perguntou impressionada. Minha avó me ensinou quando eu era criança, antes de... Ele deixou a frase morrer no ar, uma sombra passando por seus olhos. Digamos que foi há muito tempo. A música mudou para algo mais lento, mais íntimo. Eles continuaram dançando, agora mais próximos, conscientes da mudança sutil na atmosfera entre eles. Não eram mais apenas vizinhos nem guia e turista. Eram 2 pessoas conectadas por algo que ainda não tinha nome, mas que crescia a cada momento compartilhado. Obrigado por hoje, murmurou Ricardo junto ao ouvido dela. Por me mostrar que ainda existe beleza nas coisas simples. Quando o sol começou a se pôr, eles retornaram caminhando lentamente, sem pressa de encerrar o dia. A luz dourada do entardecer banhava as ruas de pedra, criando sombras alongadas e um cenário quase mágico. Posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Vitória quebrou o silêncio confortável que havia se instalado entre eles. Claro. Por que agora? Por que decidiu sair daqueles muros justamente agora? Ricardo parou de caminhar, olhando para o horizonte onde o sol se punha sobre o mar. Por um momento, Vitória pensou que ele não responderia, porque percebi que estava vivo, mas não estava vivendo. Sua voz tinha uma qualidade diferente agora,
mais profunda, mais verdadeira. E porque a vida é muito curta para ser desperdiçada com arrependimentos. Havia algo não dito naquelas palavras, um subtexto que Vitória intuiu, mas não conseguiu decifrar completamente. Antes que pudesse perguntar mais, chegaram ao portão que separava suas propriedades. Mesmo horário, depois de amanhã? Perguntou ele, como quem não quer encerrar aquela conexão. Vitória assentiu. Tenho aulas pela manhã, mas podemos nos encontrar à tarde. Há um lugar especial que quero lhe mostrar. Estarei esperando. Ele se inclinou e, num gesto inesperado, beijou-a suavemente na bochecha. O toque de seus lábios foi breve, mas deixou uma sensação de calor que permaneceu mesmo depois que ele se afastou. Naquela noite, deitada em sua cama, Vitória repensou cada momento do dia, cada conversa, cada olhar trocado. Havia começado aquela jornada pensando que ensinaria Ricardo a viver como uma pessoa comum. Mas agora percebia que talvez fosse ela quem estivesse aprendendo algo novo, sobre conexões inesperadas, sobre como a vida podia mudar de direção quando menos se esperava, e sobre como o coração às vezes escolhia caminhos que a razão não conseguia explicar. As semanas seguintes trouxeram uma nova rotina à vida de Vitória. As tardes com Ricardo tornaram-se momentos esperados, ilhas de descoberta e leveza em meio às responsabilidades cotidianas. Juntos, exploraram as praias desertas além da cidade, provaram comidas em pequenos restaurantes familiares, onde ninguém o reconhecia. Assistiram ao pôr do sol em mirantes escondidos que apenas os moradores locais conheciam. Em cada experiência compartilhada, as camadas que envolviam Ricardo pareciam se desfazer uma a uma. O empresário distante e misterioso dava lugar a um homem que ria com genuíno prazer ao sentir a areia entre os dedos dos pés, que se emocionava com a simplicidade de um café da manhã preparado por mãos amigas, que ouvia histórias dos pescadores locais com interesse verdadeiro. Você parece diferente, comentou Dona Helena numa tarde enquanto observava a filha se arrumar para mais um encontro. Há uma luz em você que não via há muito tempo, Vitória corou ajustando o vestido leve que escolhera. É só a animação de mostrar para ti a alguém que nunca realmente a conheceu. É mais que isso, filha. Seus olhos brilham quando fala dele. Helena segurou a mão de Vitória com carinho. Só tenha cuidado com seu coração. Pessoas como Ricardo Vasconcelos vêm de um mundo muito diferente do nosso. Ele não é como pensávamos, mãe. Há tanta solidão nele, tanta sede de experiências simples. Vitória hesitou, incerta de como expressar a transformação que testemunhava diariamente. É como se ele estivesse despertando para a vida pela primeira vez. Ou pela última, murmurou Helena, tão baixo que Vitória quase não ouviu. O que quer dizer? Helena balançou a cabeça. Nada importante. Vá, divirta-se. A vida é feita desses momentos preciosos. Aquela tarde, Ricardo a levou para conhecer um lugar que ela, surpreendentemente, nunca havia visitado. A estufa de orquídeas que ficava nos fundos de sua propriedade. Era um espaço mágico. Uma catedral de vidro, onde centenas de espécies raras floresciam em uma explosão controlada de cores e formas. Nunca vi nada tão bonito, sussurrou Vitória, tocando delicadamente uma pétala púrpura. Minha avó era apaixonada por orquídeas, explicou Ricardo, guiando-a entre as mesas repletas de vasos. Ela me ensinou que estas flores precisam de paciência e atenção para prosperar. Algumas levam anos para florescer, mas quando o fazem, ele fez um gesto abrangendo o ambiente. Vale cada segundo de espera. Sua avó parece ter sido uma mulher especial. Ela foi a única pessoa que realmente me conheceu. Um sorriso melancólico cruzou seu rosto. Quando ela partiu, algo em mim se fechou. Construí empresas, acumulei fortuna, mas esqueci as lições mais importantes que ela tentou me ensinar. Quais lições? Que riqueza sem propósito é apenas peso, que conexões humanas são o verdadeiro tesouro. Ele se aproximou, seus olhos fixos nos dela, que às vezes encontramos luz nos lugares mais inesperados. O coração de Vitória acelerou. Havia uma intensidade no olhar dele que transmitia mais do que palavras poderiam expressar. Por um momento, pareceu que ele ia se inclinar para beijá-la,
Mas em vez disso, Ricardo se afastou abruptamente, como se tivesse sido atingido por uma dor súbita. Ricardo, está tudo bem? Só uma tontura passageira. Ele forçou um sorriso, mas a palidez em seu rosto traía o desconforto. Acontece às vezes. Não é nada para se preocupar. Mas Vitória havia notado outros sinais nas últimas semanas. Os momentos em que ele precisava parar para recuperar o fôlego durante caminhadas, a discreta ingestão de medicamentos quando pensava que ela não estava olhando, os dias em que precisava cancelar seus encontros sem explicação. Você está doente, não está? A pergunta saiu mais como uma afirmação. O silêncio dele foi resposta suficiente. Por que não me contou? Porque não queria que isso definisse nossa amizade. Ricardo suspirou, passando a mão pelos cabelos. Queria que você me visse, como pessoa, não como um paciente. Que tipo de doença é? Uma condição cardíaca, congênita, complicada por anos de estresse e má alimentação. Ele deu de ombros, como se falasse do clima. Os médicos têm opiniões diferentes sobre quanto tempo me resta, mas concordam que não é muito. A revelação atingiu Vitória como um golpe físico. Nos últimos meses, sem perceber, ele havia se tornado uma parte importante de sua vida. Alguém por quem seus sentimentos cresciam a cada dia. A ideia de perdê-lo causava uma dor que ela não esperava sentir. Existe tratamento, cirurgia. Existem opções, sim, mas com riscos consideráveis. E eu não sei se quero passar por isso. Ele tocou o rosto dela gentilmente. Mas não vamos falar disso agora. Este momento é precioso demais para ser desperdiçado com preocupações. Aquela noite, incapaz de dormir, Vitória foi até a biblioteca de Ricardo. Ele lhe dera uma chave, semanas antes, insistindo que ela usasse o espaço quando quisesse. A casa estava silenciosa. Augusto e os poucos funcionários já haviam se recolhido, e Ricardo provavelmente estava em seus aposentos privados no andar superior. A biblioteca era seu refúgio favorito na mansão, um espaço que combinava o amor de ambos pela literatura e que se tornara um símbolo da ponte que construíam entre seus mundos tão diferentes. Enquanto percorria as estantes, buscando distração em títulos familiares, notou uma porta semi-oculta atrás de uma estante lateral. Movida pela curiosidade, girou a maçaneta. Era um pequeno escritório pessoal, com uma escrivaninha antiga, de madeira escura, cadeiras de couro e paredes cobertas por fotografias e recortes de jornais. O que chamou sua atenção, porém, foi um livro de capa escura sobre a mesa. Parecia um diário. Vitória. Sabia que não deveria invadir a privacidade de Ricardo, mas algo a impelia a entender melhor o homem que estava rapidamente conquistando. Seu coração, com dedos hesitantes, abriu o diário. As primeiras páginas datavam de 20 anos atrás, escritas com a caligrafia firme de um homem mais jovem. Relatavam a fundação de sua empresa, os primeiros sucessos, a empolgação de construir algo do zero. Mas conforme avançava na leitura, o tom mudava. Havia anotações sobre solidão, sobre relacionamentos fracassados com pessoas que só viam o empresário, nunca o homem. Uma entrada em particular capturou sua atenção. Hoje, faz 10 anos que Mariana se foi. Ainda me pergunto se poderia ter sido diferente. Se eu tivesse tido coragem de abandonar tudo, de seguir meu coração em vez de me esconder atrás de planilhas e contratos, talvez ela estivesse aqui agora. Talvez eu não estivesse tão vazio. O sucesso cobra um preço, que só entendemos quando é tarde demais para negociar. Páginas adiante, encontrou menções à sua condição de saúde, diagnosticada 5 anos antes. As anotações eram clínicas a princípio, registrando tratamentos e opiniões médicas, mas gradualmente transformavam-se em reflexões profundas sobre mortalidade e arrependimentos. Os médicos falam de tempo limitado como se isso fosse novidade. Toda vida é limitada. A diferença é que agora conheço aproximadamente meu prazo. É estranho como essa certeza muda tudo. De repente, as reuniões de conselho parecem irrelevantes. Os números nas contas bancárias, vazios de significado. O que fiz com meus dias? Construí um império que ninguém herdará.
Acumulei fortunas que não posso levar comigo e o pior, nunca amei verdadeiramente. Nunca me permiti ser completamente vulnerável com outro ser humano. As entradas mais recentes falavam sobre a decisão de se mudar para Paraty, buscando paz nos últimos anos ou meses que lhe restavam. E então, para sua surpresa, encontrou menções a ela mesma. A vizinha, Vitória. Há algo nela que me intriga. Uma autenticidade que perdi há tanto tempo. Quando me olha, sinto que vê além das camadas que construí ao longo dos anos. É assustador e libertador ao mesmo tempo. E a entrada mais recente, datada de apenas 3 dias atrás, cada momento com Vitória me faz questionar as escolhas que fiz na vida. Ela me mostra um mundo onde conexões genuínas importam mais que conquistas materiais, onde a simplicidade traz mais alegria que o luxo, onde ser vulnerável não é fraqueza, mas força. Estou me apaixonando por ela, e isso me aterroriza. Seria cruel oferecer meu coração a alguém quando sei que não tenho um futuro para prometer. Mas também seria uma traição a mim mesmo negar o que sinto nos poucos momentos preciosos que me restam. Vitória fechou o diário, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. As palavras dela haviam capturado perfeitamente o dilema que crescia em seu próprio coração. A doce tortura de se apaixonar por alguém cuja permanência em sua vida era incerta. Não deveria estar lendo isso. A voz de Ricardo a sobressaltou. Ele estava parado na porta, vestindo um roupão escuro, o rosto marcado pelo cansaço, mas sem raiva aparente em seus olhos. Me desculpe. Vitória se levantou apressadamente, envergonhada por ter sido pega em flagrante. Eu não tinha o direito. Talvez tivesse. Ele entrou no escritório, aproximando-se lentamente. Talvez fosse mais fácil você descobrir assim do que eu encontrar. As palavras para dizer o que sinto. Ricardo, Não diga nada agora. Ele tocou seu rosto com ternura, enxugando uma lágrima com o polegar. Só me responda uma coisa. Sabendo o que sabe agora, sobre minha saúde, sobre o tempo limitado, você ainda quer continuar o que começamos? A pergunta pairou entre eles, carregada de implicações. Vitória sabia que a resposta definiria não apenas aquele momento, mas todo o caminho adiante. Sim, respondeu finalmente com uma certeza que surpreendeu a si mesma. Cada momento vale por si só, Ricardo. E prefiro ter memórias para guardar do que arrependimentos por algo que não vivi. Ele fechou os olhos por um instante, como se absorvesse completamente aquelas palavras. Quando os abriu novamente, havia neles uma vulnerabilidade que Vitória nunca havia testemunhado antes. Tenho medo de te machucar, confessou ele, sua voz quase um sussurro. De ser egoísta ao te pedir para embarcar em uma jornada que tem um fim previsível. A vida inteira tem um fim previsível, respondeu ela, repetindo a reflexão que lera no diário. A diferença é que alguns de nós têm o privilégio de saber que cada segundo importa. Naquele momento, as últimas barreiras entre eles desmoronaram. Ricardo a puxou para si, seus lábios encontrando os dela em um beijo que continha tanto desejo quanto desespero, tanto promessa quanto despedida. Era o beijo de alguém que sabia o valor do tempo, que entendia o significado de cada batida do coração. Quando finalmente se separaram, permaneceram abraçados no silêncio da biblioteca, testemunhada apenas pelos livros que haviam presenciado. Tantas histórias ao longo dos séculos, algumas com finais felizes, outras marcadas pela tragédia, mas todas, absolutamente todas, válidas por terem sido vividas intensamente. O amanhecer em Paraty tinha cores diferentes agora. Para Vitória, o nascer do sol carregava não apenas a promessa de um novo dia, mas a consciência aguda de sua preciosidade. Cada manhã era um presente a ser desembrulhado com reverência, cada momento com Ricardo, um tesouro a ser guardado cuidadosamente na memória. Após a noite da revelação na biblioteca, seu relacionamento havia se transformado. O que começara como uma amizade curiosa entre vizinhos de mundos distintos, agora era um amor assumido, intenso e urgente. Um amor que existia sob a sombra constante de um relógio invisível, cujo tic-tac apenas eles podiam ouvir.
Você está distraída. Hoje, observou Dona Helena enquanto Vitória preparava o café da manhã, o olhar perdido na janela que dava para os jardins da mansão vizinha. Só pensando, mãe. Em Ricardo? Helena sorriu com compreensão. Tem passado muito tempo na casa das Canoas ultimamente. Vitória assentiu, servindo chá na xícara da mãe. Não havia mais como esconder o que acontecia entre ela e Ricardo. Nos últimos 2 meses, suas vidas haviam se entrelaçado de maneiras que nenhum dos dois poderia ter previsto. Ela dividia seu tempo entre cuidar da mãe, dar suas aulas e estar com Ricardo. Na mansão, nas ruas de Paraty, nas praias desertas, em cada recanto que pudesse abrigar sua crescente intimidade. Ele me pediu para me mudar para lá, revelou, finalmente sentando-se à mesa. Para ficarmos juntos pelo tempo que ainda temos. Helena estudou o rosto da filha por um longo momento antes de responder. E o que você respondeu? Que não posso deixá-la, mãe. Que meu lugar é aqui, cuidando de você. Oh, minha filha. Helena cobriu a mão de Vitória com a sua. Não vou ser o motivo para você abrir mão da chance de viver esse amor. Posso contratar alguém para me ajudar com os cuidados diários. Mas o dinheiro... Ricardo já se ofereceu para isso, interrompeu Helena suavemente. Ele veio falar comigo ontem enquanto você estava na biblioteca. Vitória arregalou os olhos, surpresa. Ele veio aqui? Falar com você sobre isso? Sim, foi muito respeitoso. Disse que entende o quanto sou importante para você e que não quer separar mãe e filha. Ofereceu contratar uma enfermeira para me acompanhar em tempo integral e adaptar um dos quartos da mansão para mim se eu quiser me mudar também. E o que você respondeu? Que aceitaria a enfermeira, mas prefiro ficar na minha própria casa. Helena sorriu. Já estou acostumada com meu cantinho. Além disso, ela fez uma pausa significativa. Jovens casais precisam de privacidade. Vitória corou intensamente. Mãe, filha, tenho 55 anos, não 95. Sei reconhecer quando 2 pessoas estão apaixonadas. Helena apertou a mão da filha. A vida é curta demais para desperdiçarmos os momentos de felicidade que ela nos oferece. Naquela tarde, quando Vitória contou a Ricardo que aceitava sua proposta, o rosto dele se iluminou com uma alegria que parecia rejuvenescê-lo. Vou preparar tudo, disse ele, abraçando-a com fervor. O quarto com a melhor vista será seu. Nosso, corrigiu ela, sorrindo contra seu peito. Se vamos fazer isso, faremos direito. A mudança foi discreta, mas não passou despercebida na pequena Paraty. Logo surgiram cochichos sobre a jovem professora, que agora vivia na Casa das Canoas com o misterioso milionário. Alguns olhares reprovadores a seguiam quando passava pelo centro histórico. Algumas conversas eram interrompidas quando entrava nas lojas. Não ligue para eles, dizia Ricardo quando a percebia magoada com os comentários. As pessoas sempre temem o que não entendem. Mas não eram apenas os olhares externos que traziam desafios. Viver entre 2 mundos, o simples e o luxuoso, o local e o cosmopolita, exigia adaptações constantes. Vitória continuava dando suas aulas e trabalhando na biblioteca, insistindo em manter sua independência financeira, apesar dos protestos de Ricardo. Ele, por sua vez, ainda administrava seus negócios à distância, embora com menos frequência e intensidade. Numa manhã particularmente difícil, quando Ricardo havia passado a noite com dores e dificuldade para respirar, Vitória encontrou um bilhete anônimo deixado sob a porta da biblioteca municipal. Quanto vale sua dignidade? Todos sabem que você só está com ele por interesse, aproveitando os últimos dias de um homem doente para garantir sua herança. As palavras cruéis a atingiram como um tapa. Vitória amassou o papel com raiva, lágrimas de indignação embaçando sua visão. Seria isso que todos pensavam? Que ela era apenas uma oportunista? Ao voltar para a mansão naquele dia, encontrou Ricardo na estufa de orquídeas conversando com seu jardineiro. Ao vê-la, seu rosto se iluminou como sempre acontecia, mas ela não conseguiu disfarçar sua perturbação. "O que houve?" perguntou ele quando ficaram sozinhos, notando seus olhos vermelhos. Vitória hesitou, mas acabou mostrando o bilhete amassado.
Ricardo o leu em silêncio, seu rosto endurecendo gradualmente. Quem deixou isso? Não sei. Estava sob a porta da biblioteca. Ele rasgou o papel em pedaços minúsculos, jogando-os em uma lixeira próxima. Não dê ouvidos a isso, é apenas inveja e ignorância. Mas e se mais pessoas pensarem assim? E se acreditarem que estou com você por dinheiro? E desde quando importa o que os outros pensam? Ricardo segurou seu rosto entre as mãos. Nós sabemos a verdade. Sua mãe sabe. Augusto, que nos vê todos os dias, sabe. As pessoas que realmente importam entendem o que temos. Tenho medo que esses rumores afetem meu trabalho, minha reputação na cidade. Se isso acontecer, enfrentaremos juntos. Ele a abraçou, seu corpo transmitindo uma força que contradizia sua fragilidade física. Nunca permita que a mesquinhez alheia contamine o que construímos. Mas os bilhetes continuaram aparecendo, na biblioteca, na porta da antiga casa, de Vitória, onde Dona Helena ainda morava. Às vezes até no para-brisa do carro que Ricardo havia comprado para ela. Cada mensagem mais venenosa que a anterior, insinuando que ela era uma caçadora de fortunas, ou pior. A situação atingiu seu ápice quando Vitória foi abordada por uma mulher elegante na saída da biblioteca, Patrícia Menezes, sobrinha de um dos maiores investidores da empresa de Ricardo. Então você é a nova companheira de Ricardo. O tom dela deixava claro o que pensava daquela relação. Devo dizer que você é mais jovem do que imaginei. Posso ajudá-la em algo? Vitória manteve a compostura, embora seu coração batesse acelerado. Na verdade, vim ajudá-la. Patrícia sorriu friamente. Queria que soubesse que meu tio e outros membros do conselho estão muito preocupados com as recentes decisões de Ricardo, especialmente aquela sobre mudar seu testamento. Vitória congelou. Testamento? Do que está falando? Oh, você não... Sabe? A falsa surpresa de Patrícia era irritante. Ricardo alterou seu testamento há 2 semanas, revogou as doações planejadas para instituições de caridade e direcionou a maior parte de sua fortuna para... bem, para você. A revelação atingiu Vitória como um soco. Ricardo nunca mencionara nada sobre testamento ou herança. Isso não é da minha conta, conseguiu dizer finalmente. E certamente não é da sua. Pelo contrário, querida, a saúde mental de um dos maiores acionistas da empresa do meu tio nos concerne muito. E um homem que, à beira do fim, muda seu testamento para beneficiar uma amiga recente, claramente não está em seu juízo perfeito. Você não sabe nada sobre nós. A voz de Vitória tremia de raiva contida. Sei-o. Suficiente. Patrícia ajustou sua bolsa cara no ombro. Só vim avisar que haverá contestações legais. Não pense que será fácil colocar as mãos naquele dinheiro quando ele se for. Quando Patrícia se afastou, Vitória permaneceu imóvel, atordoada com a informação. Aquela noite, enquanto jantavam na varanda com vista para o mar, ela confrontou Ricardo. Por que não me contou sobre o testamento? Ele pausou com o garfo a meio caminho da boca, surpresa evidente em seu olhar. Quem lhe falou sobre isso? Patrícia Menezes me abordou hoje. Disse que você mudou seu testamento para me beneficiar e que o conselho da empresa está preocupado com sua saúde mental. Ricardo pousou os talheres lentamente, um suspiro cansado escapando de seus lábios. Eu ia contar no momento certo. Não queria que você pensasse que estou tentando comprá-la de alguma forma. Por que fez isso? Você mal me conhece. Há 6 meses. Tempo suficiente para reconhecer o que é verdadeiro. Ele estendeu a mão sobre a mesa, segurando a dela. Antes de você entrar na minha vida, meu plano era deixar tudo para uma fundação impessoal. Mas agora, seus olhos buscaram os dela. Quero que meu legado tenha significado, que toque vidas reais, e confio em você para fazer isso acontecer. As pessoas vão dizer que te manipulei, que esse era meu plano desde o início. E daí? Eu sei a verdade. Ele apertou a mão dela. No testamento, pedi apenas que você crie uma instituição para ajudar mães solteiras e crianças em situação de vulnerabilidade. O resto, uma vida confortável para você e sua mãe.
É apenas o justo para alguém que trouxe tanta luz aos meus últimos dias. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Vitória. A generosidade dele a comovia, mas também trazia o peso da responsabilidade e a dor aguda da iminente perda. Não quero seu dinheiro, Ricardo. Quero mais tempo com você. Ele se levantou, contornando a mesa para abraçá-la. Também queria mais tempo, meu amor. Mas já me foi dado mais do que merecia quando você entrou na minha vida. Naquela noite, enquanto Ricardo dormia ao seu lado, Vitória permaneceu acordada, observando o luar que entrava pelas amplas janelas do quarto. Pensava nas ironias do destino, como sua vida havia se transformado completamente em tão pouco tempo, como o amor podia ser simultaneamente o maior presente e a mais dolorosa provação. Na manhã seguinte, encontrou um envelope sobre sua mesa de cabeceira. Dentro, uma carta escrita à mão com a caligrafia elegante de Ricardo. Minha querida Vitória, se está lendo isto, é porque finalmente encontrei coragem para compartilhar não apenas meus dias, mas também meus pensamentos mais profundos. Quando nos conhecemos, eu era um homem que havia desistido. Não da vida. Isso aconteceu muito antes, mas da possibilidade de sentir algo verdadeiro novamente. Você mudou isso. Com sua simplicidade genuína, sua capacidade de enxergar beleza nas coisas pequenas, você me ensinou a redescobrir o mundo. Sei que as pessoas falam. Sei que questionam seus motivos, que duvidam do que construímos. Não permita que isso manche o que temos. Alguns amores não foram feitos para ser compreendidos pelo mundo, apenas vividos intensamente por aqueles afortunados o suficiente para experimentá-los. Sobre o testamento, não é um pagamento pelo seu amor, mas um reconhecimento do quanto você transformou não apenas meus últimos dias, mas todo o sentido da minha existência. Quero que minha fortuna, construída em anos de solidão e trabalho vazio, finalmente sirva a um propósito maior. E confio em você para dar vida a esse propósito. Lembre-se sempre, você não me deu apenas companhia, você me deu redenção. A chance de partir sabendo que no final consegui amar e ser amado sem reservas, eternamente seu. Ricardo. Vitória dobrou a carta contra o peito, deixando que as lágrimas fluíssem livremente agora. Não eram lágrimas apenas de tristeza pela inevitável perda que se aproximava, mas também de gratidão pelo presente extraordinário que era amar e ser amada tão completamente, mesmo que por um tempo limitado. Naquele momento, tomou uma decisão. Não permitiria que rumores, bilhetes anônimos ou ameaças de contestações legais manchassem o que tinham. Viveria cada dia restante ao lado de Ricardo com a mesma intensidade e autenticidade que havia marcado seu relacionamento desde o início. O mundo podia julgar, mas não podia tocar o que existia entre eles. Um amor que, em sua brevidade, continha mais verdade e profundidade que muitos relacionamentos de uma vida inteira. O inverno chegou a Paraty trazendo consigo dias mais curtos e uma umidade que penetrava os ossos. Para Ricardo, as mudanças climáticas representavam um desafio adicional. Sua condição piorava gradualmente, e os médicos que vinham do Rio de Janeiro para consultá-lo em casa falavam cada vez mais sobre qualidade de vida em vez de tratamentos, um eufemismo que Vitória aprendera a traduzir com crescente angústia. Apesar disso, eles haviam estabelecido uma rotina que trazia conforto a ambos. Nas manhãs em que Ricardo se sentia bem, tomavam café juntos na varanda, observando o mar que mudava de humor conforme o clima. Ele trabalhava algumas horas em seu escritório, cuidando de assuntos pendentes de suas empresas, enquanto Vitória dava suas aulas. À tarde, quando ela retornava, compartilhavam momentos na biblioteca, lendo um para o outro, ou caminhavam lentamente pelos jardins quando o tempo permitia. Tenho algo para lhe mostrar, disse Ricardo em uma manhã particularmente clara de julho, quando o sol de inverno criava padrões dourados no chão de madeira do quarto. Ele parecia mais animado que nos dias anteriores, um brilho renovado em seus olhos que fizeram o coração de Vitória se aquecer com esperança. Talvez estivesse melhorando. Talvez os novos medicamentos estivessem funcionando. O que é? Perguntou ela,
sentando-se na beirada da cama enquanto ele se vestia com cuidado. Uma surpresa. Algo em que tenho trabalhado nos últimos meses. Ele sorriu misteriosamente. Vai exigir uma pequena viagem. Você tem aulas hoje? Tenho, mas posso cancelar. Não, não faça isso. Podemos ir à tarde quando você voltar. Augusto já preparou tudo. A curiosidade acompanhou Vitória durante toda a manhã, enquanto explicava conjugações verbais para seus alunos estrangeiros. Sua mente vagava, imaginando o que Ricardo poderia ter preparado. Nos últimos tempos, ele havia se tornado mais introspectivo, passando horas em seu escritório privado com a porta fechada, às vezes conversando em telefonemas que ela não conseguia ouvir. Quando retornou à mansão após as aulas, encontrou-o no hall de entrada, vestido mais formalmente que o habitual, com um terno leve de linho que acentuava sua elegância natural, apesar da magreza crescente. "Pronta para nossa pequena aventura?" perguntou ele, estendendo a mão. Um carro os esperava. Na entrada, com Augusto ao volante. Durante o trajeto, Ricardo manteve o mistério, distraindo Vitória com histórias de sua juventude, memórias que ele raramente compartilhava, como se estivesse finalmente abrindo as últimas portas de seu passado para ela. Após cerca de 40 minutos, deixaram a estrada principal, seguindo por um caminho de terra bem cuidado que serpenteava entre árvores da Mata Atlântica. Finalmente, chegaram a uma clareira onde uma construção de madeira e vidro se erguia harmoniosamente integrada à natureza ao redor. "O que é este lugar?" perguntou Vitória, maravilhada com a beleza simples e elegante da estrutura. "É seu." Ricardo sorriu observando sua reação. "Ou melhor, será de muitas pessoas graças a você." Augusto abriu a porta do carro e Ricardo conduziu Vitória pelo caminho de pedras que levava à entrada. No interior, ela encontrou um espaço amplo e acolhedor, salas luminosas com móveis confortáveis, estantes de livros, mesas de estudo e o que parecia ser uma pequena enfermaria. "Não entendo." "Este é o início da instituição que mencionei no testamento." Ricardo apertou suavemente sua mão. "O Instituto Novo Amanhecer, um lugar onde mães solo, crianças em situação de vulnerabilidade e jovens sem acesso à educação poderão encontrar apoio, conhecimento e oportunidades." Vitória girou lentamente, absorvendo cada detalhe do espaço. Havia algo nas cores, na disposição dos móveis, na energia do lugar que parecia estranhamente familiar. "Você desenhou isso baseado na minha antiga casa", percebeu ela, reconhecendo padrões e elementos que remetiam à simplicidade acolhedora, onde crescera. "Sim, queria que tivesse a mesma essência, aquele sentimento de lar que você e sua mãe criaram, mesmo com poucos recursos." Ele observou sua reação atentamente. Não quis esperar para começar isso. Queria ver o projeto nascer, participar ao menos de seus primeiros passos. A emoção fechou a garganta de Vitória. O cuidado, o pensamento por trás daquele gesto ia além da generosidade financeira. Era uma demonstração profunda de como Ricardo havia compreendido o que realmente importava para ela. "Venha, há mais para ver", disse ele, guiando-a por um corredor até uma porta dupla de madeira. "Esta parte é especialmente para você." Ao abrir a porta, Vitória se viu em uma biblioteca menor, mais íntima que a da mansão, mas igualmente especial. As estantes continham uma cuidadosa seleção de livros infantis e juvenis, clássicos da literatura brasileira e obras educativas. No centro, uma mesa redonda grande convidava a rodas de leitura e puffs coloridos estavam espalhados estrategicamente pelo espaço. "Para suas aulas de literatura", explicou Ricardo. "Imaginei que você poderia trazer seus alunos aqui, talvez criar programas de incentivo à leitura." "É perfeito", sussurrou ela, emocionada demais para dizer mais. Continuaram o tour pelo prédio, que incluía também uma cozinha comunitária, salas para cursos profissionalizantes e até mesmo um pequeno alojamento para casos emergenciais. Cada espaço havia sido pensado com cuidado, refletindo as conversas que tiveram ao longo dos meses, os sonhos que Vitória compartilhara, às vezes sem perceber que ele guardava cada palavra.
O instituto já está juridicamente estabelecido, explicou Ricardo, enquanto se sentavam em um banco no jardim recém-plantado. Os recursos para os primeiros 5 anos de operação estão garantidos, independentemente do que aconteça comigo. Depois disso, o fundo principal do testamento assumirá. Você pensou em tudo, murmurou Vitória, ainda tentando processar a magnitude daquele presente. Tentei. Ele sorriu, embora houvesse uma sombra de cansaço em seus olhos agora. Queria ter certeza de que você teria um propósito, algo maior, que nossa história para carregar adiante. Algo que fizesse sentido para a pessoa que você é. Nossa história já seria propósito suficiente para mim, respondeu ela, segurando as mãos dele entre as suas. Eu sei, e é por isso que você merece isso. Ricardo respirou fundo, como quem reúne coragem. Há algo mais que preciso lhe contar, Vitória. Algo que descobri recentemente. O tom sério em sua voz fez o coração dela apertar com apreensão. O que foi? Lembra-se daqueles dias em que estive indisposto, quando precisei ir ao Rio para consultas? Ela assentiu. Haviam sido semanas difíceis, com Ricardo mais retraído, quase secretivo sobre os resultados dos exames. Os médicos encontraram uma nova opção de tratamento, um procedimento experimental que poderia não apenas estabilizar minha condição, mas potencialmente revertê-la. Os olhos de Vitória se arregalaram. Isso é maravilhoso, por que não me contou antes? Porque a taxa de sucesso é baixa e os riscos consideráveis. Ele apertou suavemente suas mãos. Durante muito tempo achei que não valia a pena tentar, que era melhor aceitar o inevitável com dignidade, aproveitar o tempo que me restava sem a agonia de esperanças falsas. E agora? Agora. Um sorriso suave iluminou seu rosto cansado. Agora encontrei algo pelo qual vale a pena lutar. Alguém por quem quero viver não apenas meses, mas anos, se possível. A esperança, aquela emoção perigosa que Vitória tentara manter sob controle, floresceu em seu peito como uma flor selvagem após a chuva. Quando seria o procedimento? Na próxima semana, no Hospital das Clínicas, no Rio. Ricardo parecia simultaneamente determinado e vulnerável. Queria mostrar o instituto antes, caso... Não. Ela colocou um dedo sobre seus lábios. Não vamos falar em caso. Vamos acreditar que dará certo. Ele assentiu, embora seus olhos revelassem que entendia a fragilidade daquela promessa. Na volta para Paraty, observando o perfil de Ricardo contra o céu, que começava a se tingir com as cores do entardecer, Vitória sentiu uma mistura complexa de emoções. Gratidão pelo presente extraordinário que ele havia criado, esperança pela possibilidade de um futuro juntos e um medo profundo do que a próxima semana poderia trazer. Os dias que antecederam a cirurgia passaram em um borrão de preparativos, conversas com médicos via videoconferência e momentos de intimidade silenciosa em que ambos evitavam falar sobre o que estava por vir, preferindo habitar plenamente o presente. Na véspera da partida para o Rio, enquanto arrumava uma pequena mala com os pertences de Ricardo, Vitória encontrou uma caixa de madeira entalhada que nunca havia visto antes, cuidadosamente colocada no fundo de uma gaveta. Movida pela curiosidade, abriu-a. Dentro encontrou uma coleção de pequenos objetos de bebê, um par de sapatinhos de crochê, um chocalho de prata, uma mantinha, azul clara bordada com estrelas. Seu coração acelerou ao perceber o significado daqueles itens. Seria possível que Ricardo suspeitasse? Ela ainda não havia contado a ele. Os sintomas começaram há 2 semanas. Enjoos matinais, sensibilidade, nos seios, um cansaço diferente do habitual. O teste de farmácia feito em segredo no banheiro da biblioteca municipal havia confirmado suas suspeitas, mas com a cirurgia se aproximando, decidira esperar por um momento mais adequado para compartilhar a notícia. Agora, olhando para aqueles pequenos tesouros guardados com tanto cuidado, percebeu que talvez ele já soubesse, ou ao menos esperasse por isso. A ideia de que Ricardo havia comprado aqueles presentes, preparando-se para uma possibilidade que talvez não vivesse para ver, trouxe lágrimas aos seus olhos. Encontrou meu segredo.
A voz dele a sobressaltou. Ricardo estava parado na porta do closet, observando-a com uma expressão suave. Eu ia esperar até depois da cirurgia para perguntar, continuou ele, aproximando-se lentamente. Mas agora que você descobriu... Ele se ajoelhou ao lado dela, uma mão gentilmente tocando seu ventre ainda plano. Estou certo, não estou? Há uma vida crescendo aqui. Vitória assentiu, incapaz de conter as lágrimas agora. Como você? Sabia? Não sabia com certeza, mas esperava. Ele sorriu, uma alegria serena iluminando seu rosto cansado. Percebi as mudanças em você, os enjoos que tentava esconder, a forma como recusou vinho no último jantar com Augusto. E talvez eu simplesmente quisesse tanto que comecei a ver sinais em todo lugar. Eu ia contar depois da cirurgia. Não queria que você se preocupasse com mais uma coisa. Preocupar-me. Ricardo riu suavemente, puxando-a para um abraço. Vitória, esta é a notícia mais maravilhosa que poderia receber antes de amanhã. É um motivo a mais para lutar, para voltar para vocês. Naquela noite, deitados na ampla cama que haviam compartilhado nos últimos meses, Ricardo e Vitória conversaram sobre o futuro, não com a melancolia de quem sabe que talvez não o compartilhe, mas com a esperança cautelosa de quem vislumbra possibilidades antes impensáveis. Se for menino, disse Ricardo, sua mão repousando protetoramente sobre o ventre dela, gostaria que tivesse um nome que simbolize renovação. E se for menina? Um nome que represente luz, como você trouxe, para minha vida. Na manhã seguinte, enquanto o sol nascia sobre a baía de Paraty, eles partiram para o Rio de Janeiro. O procedimento estava marcado para o dia seguinte, dando-lhes tempo para se instalarem e completarem os últimos exames preparatórios. No carro, Vitória notou que Ricardo segurava um envelope pardo. O que é isso? Mais uma surpresa. Ele sorriu enigmaticamente. Algo para você ler enquanto estiver esperando durante a cirurgia, mas prometa que só abrirá quando eu estiver na sala de operação. Prometo, respondeu ela, aceitando o envelope com curiosidade. As próximas 24 horas foram um turbilhão de emoções. O hospital, um dos mais conceituados do país, intimidava com seus corredores assépticos e a eficiência clínica de sua equipe. Ricardo foi submetido a uma bateria final de exames e Vitória permaneceu ao seu lado, tentando transmitir uma confiança que nem sempre sentia. Na manhã da cirurgia, enquanto os enfermeiros preparavam Ricardo, eles tiveram alguns minutos a sós. Lembra da primeira noite? Quando apareci no seu jardim, quase desfalecendo, perguntou ele segurando a mão dela. Como poderia esquecer? Você parecia um fantasma elegante. Naquela noite achei que estava procurando ajuda. Ele sorriu, acariciando o rosto dela com a mão livre. Só mais tarde percebi que estava procurando você, minha salvação em todos os sentidos possíveis. E você foi a minha, sussurrou ela, inclinando-se para beijá-lo suavemente. Meu amor improvável. Quando finalmente chegou o momento de levá-lo, Vitória manteve o sorriso até que a maca desaparecesse pelas portas duplas do centro cirúrgico. Só então permitiu que as lágrimas viessem, uma mistura de medo e esperança que parecia grande, demais para seu peito. Sentada na sala de espera, lembrou-se do envelope. Com dedos trêmulos abriu-o e encontrou um maço de páginas manuscritas. Na primeira folha, leu: Para Vitória. O que você tem em mãos é um romance inacabado. Comecei a escrevê-lo há muitos anos, quando a solidão era minha única companheira constante. É a história de um homem que, tendo tudo o que o dinheiro pode comprar, descobre que a verdadeira riqueza reside nas conexões humanas que construímos. Por anos, não consegui terminar esta história. Faltava algo essencial, um coração que batesse em suas páginas, uma verdade que eu mesmo não havia experimentado. Então você entrou na minha vida e finalmente entendi o que faltava. O final desta história agora está sendo escrito, não apenas nestas páginas, mas em nossa vida compartilhada, no filho que cresce em seu ventre, no instituto que construímos juntos.
Independentemente do resultado de hoje, saiba que você já me deu o final perfeito. Um final que transcende o tempo que nos foi dado, que ecoa na eternidade através das vidas que tocaremos juntos. Com amor infinito, Ricardo. Vitória fechou os olhos, apertando as páginas contra o peito como um talismã. Lá fora, a vida de Paraty continuava. O mar beijava a costa, o vento balançava as folhas das árvores, o sol seguia seu curso implacável no céu. E aqui neste hospital estéril, duas almas que se encontraram por acaso lutavam por mais um amanhecer juntas, por mais uma chance de provar que alguns amores, mesmo tardios, podem florescer com uma intensidade capaz de iluminar o mundo inteiro. 5 anos se passaram desde aquela manhã no hospital. O Instituto Novo Amanhecer florescia nas colinas de Paraty, acolhendo diariamente dezenas de crianças e mães que encontravam ali não apenas apoio material, mas também a oportunidade de transformar suas vidas através da educação e do acolhimento. Vitória caminhava pelos corredores iluminados pela luz dourada do final da tarde, observando com satisfação as salas de aula, ainda ocupadas por grupos de estudo, a biblioteca onde adolescentes debruçavam-se sobre livros com concentração genuína, a cozinha comunitária onde um curso de culinária profissional estava em andamento. Diretora Vitória, uma garota de aproximadamente 12 anos, correu em sua direção, os olhos brilhando de empolgação. Terminei o livro que a senhora me emprestou. Posso levar outro para casa hoje? Claro que pode, Juliana. Vitória sorriu, ajeitando uma mecha solta do cabelo da menina. Vamos até a biblioteca escolher um. Juliana era uma das primeiras alunas do instituto, filha de uma mãe solo que lutava para criar 3 filhos trabalhando como diarista. Quando chegou, mal sabia ler. Agora era uma das estudantes mais ávidas por conhecimento, com sonhos de se tornar médica um dia. A senhora acha que posso levar um daqueles da estante especial? Perguntou a menina enquanto caminhavam juntas. Aqueles que têm a etiqueta dourada? A coleção de clássicos? Acho que você está mais que pronta para eles. Na biblioteca, Vitória ajudou Juliana a escolher uma edição ilustrada de O Pequeno Príncipe, um dos livros favoritos de Ricardo. Observando o entusiasmo da garota ao folhear as páginas coloridas, sentiu aquela emoção familiar, uma mistura de gratidão e propósito que a acompanhava em cada pequena vitória do Instituto. Vitória! A voz de Dona Zuleide, agora coordenadora do programa de horta medicinal do Instituto, interrompeu seus pensamentos. Seu filho está no jardim com Helena. Parece que encontraram algo interessante na horta. Com um sorriso, Vitória despediu-se de Juliana e dirigiu-se ao jardim nos fundos do prédio principal. Ali, entre canteiros meticulosamente cuidados, sua mãe e seu filho de 4 anos estavam agachados, observando atentamente algo no solo. "Olha, mamãe!" exclamou o menino ao vê-la, seus olhos castanhos, tão parecidos com os do pai, brilhando de excitação. "Uma borboleta saindo do casulo. Vovó Helena disse que é um milagre da natureza." Vitória ajoelhou-se ao lado deles, observando o pequeno milagre que acontecia diante de seus olhos. A borboleta emergia lentamente, suas asas ainda úmidas e frágeis gradualmente se expandindo sob o calor do sol poente. "É lindo, não é, Miguel?" disse ela, abraçando o filho pelos ombros. Miguel Ricardo Silva Vasconcelos. O nome escolhido com tanto amor ainda antes de seu nascimento carregava a força de 2 famílias, de 2 mundos que haviam se encontrado e se transformado mutuamente. "Como a história que papai conta", respondeu o menino pensativamente, "sobre como as coisas mais bonitas precisam de tempo e transformação." Vitória trocou um olhar emocionado com Helena. Miguel crescia não apenas com a inteligência vivaz herdada dos pais, mas também com uma sensibilidade e sabedoria que, às vezes, parecia além de seus anos. "Falando em papai", disse Helena, levantando-se com a ajuda de uma bengala, seu único sinal visível da idade avançando, já que os tratamentos proporcionados pelo generoso plano de saúde de Ricardo haviam estabilizado sua condição autoimune. "Ele não ia buscar vocês para o jantar na cidade hoje?" "Sim, deve estar chegando." Tinha uma videoconferência com os investidores da fundação.
Vitória consultou o relógio. Na verdade, já deve ter terminado. Como se, convocado por suas palavras, ouviram o som de passos aproximando-se pelo caminho de pedras. Miguel foi o primeiro a perceber, levantando-se num pulo. "Papai!" gritou correndo em direção à figura que se aproximava. Ricardo Vasconcelos, aos 50 anos, ainda mantinha a elegância natural que sempre o caracterizara, embora seus cabelos estivessem, agora completamente grisalhos. Abaixou-se para receber o abraço entusiasmado do filho, erguendo-o nos braços com um sorriso que iluminava seu rosto. "Campeão, como foi seu dia? Aprendeu algo novo?" "Sim, sobre borboletas e transformação, e também sobre frações na aula da professora Clara." Ricardo riu, colocando o filho de volta no chão e aproximando-se para cumprimentar Helena com um beijo na bochecha e Vitória com um abraço afetuoso que, mesmo após anos de casamento, ainda continha todo o calor de um amor profundamente agradecido. "Como foi a reunião?" perguntou Vitória, enquanto caminhavam juntos de volta ao prédio principal. "Produtiva. Conseguimos os fundos para a expansão do programa de bolsas universitárias." Ele sorriu, passando o braço ao redor da cintura dela. "E você? Como foi o dia por aqui?" "Transformador, como sempre." A cirurgia cardíaca de Ricardo, 5 anos, antes havia sido um sucesso, embora a recuperação tenha sido longa e marcada por momentos de incerteza. O procedimento experimental não ofereceu cura completa. Ele ainda vivia com limitações e precisava de medicação constante, mas proporcionou o que os médicos chamaram de anos de qualidade, um presente inestimável para alguém que havia se preparado para partir. Nos meses que se seguiram à operação, enquanto Ricardo se recuperava, Vitória dividiu seu tempo entre cuidar dele, preparar-se para a chegada do bebê e dar os primeiros passos na administração do instituto. Foi um período de aprendizado intenso, de adaptações e desafios, mas também de uma felicidade que ela jamais imaginara possível. Miguel nasceu em uma manhã de primavera, trazendo consigo uma renovação que transcendia as estações. Para Ricardo, segurar aquela pequena vida em seus braços, uma vida que ele temera não conhecer, foi uma experiência quase mística, uma segunda chance que o universo lhe concedera. "Pronto para o jantar nos Saveiros?" perguntou Ricardo, referindo-se ao restaurante à beira-mar que se tornara o favorito da família para celebrações. "Mal posso esperar", respondeu Miguel, saltitando à frente deles. "Vovó Helena vai também?" "Claro que vou", sorriu Helena. "Acha que eu perderia o aniversário de casamento da minha filha?" Enquanto se preparavam para sair, Vitória observava o movimento do instituto começando a diminuir com o fim do dia. Funcionários se despediam. Algumas mães vinham buscar seus filhos. Adolescentes saíam em grupos conversando animadamente sobre os projetos do dia seguinte. Era uma cena que sempre enchia seu coração de propósito. Ver aquele sonho compartilhado, transformando vidas reais, dia após dia. No carro a caminho do restaurante, com Miguel entretido por um livro no banco traseiro, Ricardo segurou a mão de Vitória, seu polegar traçando círculos suaves em sua palma. Um gesto de intimidade que se tornara um código entre eles ao longo dos anos. 5 anos, murmurou ele. Parece tanto e tão pouco ao mesmo tempo. Cada dia foi um presente, respondeu ela apertando sua mão. Os Saveiros ficava em uma ponta rochosa com vista privilegiada para a baía. O proprietário, seu Carlos, recebeu-os com a familiaridade, calorosa reservada aos clientes especiais, conduzindo-os à melhor mesa, de onde podiam observar o sol se pondo sobre o mar. "O de sempre para começar, Sr. Vasconcelos?" perguntou o homem com um sorriso conhecedor. "Por favor, Carlos. E aquela surpresa que conversamos?" "Tudo preparado como o senhor pediu." Miguel, acostumado a jantares em restaurantes desde pequeno, graças à insistência de Ricardo, em que ele experimentasse todos os aspectos da vida, desde os mais simples aos mais sofisticados, comportava-se com uma compostura surpreendente para sua idade, embora seus olhos atentos não perdessem nenhum detalhe do ambiente. "O que é aquilo, papai?" perguntou apontando para um pequeno palco no canto do salão, onde alguns músicos começavam a se posicionar.
Uma surpresa para sua mãe, respondeu Ricardo com um sorriso enigmático. Antes que Vitória pudesse questionar, os músicos começaram a tocar as primeiras notas de Carinhoso, a música que tocava na praça de Paraty na primeira vez que dançaram juntos, tantos anos atrás. Concede-me esta dança? Ricardo estendeu a mão, seus olhos brilhando com aquela mistura única de reverência e amor que sempre fizera o coração dela acelerar. No pequeno espaço junto ao palco, eles dançaram como naquele primeiro dia, agora com mais história. Entre eles, mais gratidão pelo tempo compartilhado, mais consciência da preciosidade de cada momento. Tenho algo para você, sussurrou ele junto ao ouvido dela enquanto dançavam. Algo que finalmente terminei. De volta à mesa, enquanto Miguel saboreava sua sobremesa favorita sob o olhar atento de Helena, Ricardo entregou a Vitória um pacote retangular embrulhado em papel artesanal. O que é isso? Abra e descubra. Dentro do pacote havia um livro, encadernado em couro macio. Na capa, gravado em letras douradas, lia-se Além do Tempo, por Ricardo Vasconcelos. Seu romance, sussurrou ela, passando os dedos sobre as letras em relevo. Você o terminou. Na verdade, nós o terminamos. Ele sorriu, uma emoção contida brilhando em seus olhos. Nossa história está lá, transformada pela ficção, mas verdadeira em sua essência. E algo mais. Vitória abriu o livro, folheando as páginas até a dedicatória. Para Vitória, que me ensinou que o amor verdadeiro transcende o tempo, a distância e até mesmo a certeza do amanhã. E para Miguel, prova viva de que os milagres acontecem quando menos esperamos. Vocês são o final feliz que eu nunca ousei escrever. Nas páginas seguintes, Vitória encontrou não apenas o romance que ele começara tantos anos antes, mas também cartas. Cartas dirigidas a Miguel, uma para cada aniversário futuro, cada marco importante que viria. Formatura, primeiro emprego, talvez um dia seu próprio casamento. Cartas que Ricardo havia começado a escrever durante sua recuperação, preparando-se para a possibilidade de não estar presente fisicamente em todos os momentos importantes da vida do filho. Ricardo. As palavras faltaram, substituídas por lágrimas de emoção. Sei que posso não estar aqui para todos esses momentos, explicou ele, sua voz baixa para que apenas ela ouvisse. Os médicos foram claros sobre isso. Cada ano é um presente extra, não uma garantia. Então comecei a escrever essas cartas como uma forma de estar presente mesmo na ausência. Mas então, ele sorriu olhando para Miguel, que agora conversava animadamente com Helena. Então percebi que, independentemente do tempo que tivermos juntos, o amor que construímos já é eterno. Está no instituto, está nas vidas que tocamos. Juntos está no nosso filho e agora está também nestas páginas. Aquela noite, enquanto voltavam para casa, não mais a imponente Casa das Canoas, que agora abrigava a sede administrativa da fundação, mas uma casa menor e mais acolhedora que haviam construído próxima ao instituto, Vitória refletia sobre as reviravoltas extraordinárias que a vida podia tomar. 6 anos atrás, era apenas uma jovem professora cuidando da mãe doente, observando com curiosidade a mansão vizinha. Não poderia imaginar que um simples gesto de ajuda a um estranho transformaria sua existência tão completamente, conectando-a a um amor que desafiava expectativas e transcendia limites. Depois de colocar Miguel na cama, com Ricardo ao seu lado contando a história noturna, que era parte sagrada da rotina deles, Vitória foi até a varanda que dava vista para o mar. A lua cheia derramava prata líquida sobre as águas da baía, criando um caminho luminoso que parecia se estender até o infinito. Ricardo juntou-se a ela momentos depois, abraçando-a por trás, seu queixo repousando suavemente sobre o ombro dela. Em que está pensando? Perguntou ele, sua voz um murmúrio contra sua pele. Em como a vida é imprevisível, em como encontramos amor nos lugares mais inesperados. Ela se virou nos braços dele, encontrando seu olhar. Em como alguns amores parecem escritos nas estrelas, inevitáveis,
mesmo quando todas as circunstâncias conspiram contra eles. Acredita. No destino agora, professora, provocou ele gentilmente, uma referência às muitas conversas filosóficas que tiveram ao longo dos anos. Acredito em escolhas, respondeu ela, tocando o rosto dele com ternura. Na coragem de abrir a porta quando alguém bate, na disposição de ver além das aparências, na decisão diária de amar, mesmo sabendo que todo amor carrega o risco da perda. Ricardo sorriu, aquele sorriso que ainda fazia o coração dela saltar uma batida. Sabe o que mais aprendi com você depois de todos esses anos? Perguntou ele. O quê? Que o amor não precisa ser eterno para ser infinito. Ele aproximou o rosto, seus lábios quase tocando os dela. Cada momento plenamente vivido contém uma eternidade própria. Enquanto se beijavam sob o luar de Paraty, com o som das ondas como trilha sonora e a brisa morna da noite acariciando seus rostos, Vitória sentiu aquela certeza que havia crescido dentro dela ao longo dos anos. Alguns amores não cabem em uma só vida, transcendem o tempo, transformam destinos e continuam reverberando muito depois que as histórias aparentemente terminam. Porque a verdade que ela e Ricardo haviam descoberto juntos era que não existem finais, apenas novos começos, novas formas de amar, novas maneiras de deixar sua marca no mundo. E nessa continuidade, nessa capacidade de transformação constante, residia a verdadeira magia do amor. O que acha de passarmos um tempo na estufa amanhã? Sussurrou Ricardo. Miguel adora ver as orquídeas. Perfeito, respondeu ela, aninhando-se mais em seus braços. Um dia de cada vez, certo? Um dia de cada vez, concordou ele, cada um vivido plenamente, como se fosse eterno. E na quietude daquela noite estrelada, embalados pelo som das ondas e pelo amor que haviam construído, contra todas as probabilidades, eles sabiam que haviam encontrado a mais rara das bênçãos, não apenas tempo adicional, mas a sabedoria de preenchê-lo com significado, não apenas um amor que resistira às tempestades, mas um que florescia mais forte a cada desafio superado. Enquanto as luzes de Paraty cintilavam ao longe e o vento sussurrava entre as folhas das árvores, Vitória e Ricardo permaneceram abraçados na varanda, testemunhas silenciosas de um milagre cotidiano. O milagre de duas vidas que, ao se encontrarem, criaram algo maior que a soma de suas partes, algo que continuaria a florescer, a transformar vidas, a inspirar corações, muito além do horizonte visível, muito além do tempo mensurável, algo que, como as mais belas histórias de amor, nunca realmente termina. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Vitória e Ricardo tenha tocado seus corações profundamente. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui, clicando à sua esquerda. Se esta narrativa despertou emoções em vocês, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. Diariamente, trazemos histórias únicas que exploram a complexidade e a beleza da vida. Compartilhem nos comentários